agora nós vamos falar sobre dupla cidadania, porque muita gente tem interesse em conseguir a dupla cidadania e pode até. Foi assim com o Paulo Padovani, descendente de italianos. Na busca por documentos de seus antepassados para conseguir a dupla cidadania, ele percebeu que não era tão fácil assim, viu? Houve dificuldade de acesso a essas informações. Então, ele teve que dedicar aí anos de estudo, levantando dados sobre as normas administrativas, os direitos internacionais, as leis consulares, a Constituição e o Código Civil italiano para assim conseguir a sua. Bom, não preciso nem dizer que ele virou um especialista, né, em dupla cidadania, e é por isso que ele está aqui, que agora pra gente vai ficar mais fácil. Como vai? Tudo Prazer bem. te conhecer. Prazer Tudo é bem? meu, obrigado. Foi tão difícil assim, é? Muito complicado. Parece simples, mas é um processo burocrático, É? envolve diversas etapas. Ainda hoje ou foi na época que você tentou? Parece que quanto mais passa o tempo, mais dificuldades Pior fica. aparecem. Devido à demanda, principalmente, né? Ah, porque tem algumas vantagens. Aliás, vamos começar falando sobre elas. Qual a vantagem de um brasileiro que tem descendência italiana tirar a dupla cidadania? O principal benefício é você ter acesso livre à comunidade europeia, entre outros países como os Estados Unidos, Canadá, onde existe um acordo entre esses países e a União Europeia, e você acaba não tendo a necessidade do visto, que realmente dá muito trabalho, muito Transita livremente, né? Exatamente, trânsito livre. Esse é o principal benefício. Você acha que é o que as pessoas mais buscam, né? Não é o que as pessoas mais buscam. Hoje, Não? dentro do que a gente, do cenário que nós encontramos, a maioria das pessoas elas querem poder morar legalmente na Europa. Ah, é por isso. E a dupla cidadania dá esse direito De também. morar e trabalhar legalmente na Europa. E você ganha em euro. Se você vai morar, por exemplo, em Londres, você ganha em libra. E a valorização da moeda atrai muita gente para o mercado de trabalho de lá. É lógico que tem que ter emprego, porque lá o desemprego também, né? É, em alguns É países grande a taxa a de crise é desemprego. grande. Agora, tem gente que tem a oportunidade de ir e não pode justamente pela dificuldade de um visto de permanência. Então, qual é a burocracia? Como se tira? Quem tem um ascendente italiano, por exemplo, ele tem o direito à dupla cidadania italiana. Então, o que ele vai fazer inicialmente? Vai juntar os documentos, nascimento, casamento e óbito, desde o ascendente italiano até ele que é o requerente no caso. Peraí, me explica melhor. Por exemplo, o meu avô era calabrês, Perfeito. né? Era italiano. O que eu teria que fazer? Buscar, no caso, o documento de nascimento dele, no comune de origem dele, que muitas vezes as pessoas desconhecem, tá? E aí você vai começar a juntar o nascimento do seu avô, casamento dele, documento de óbito, aí vem o nascimento do seu pai ou mãe, e aí vai todo o processo até você. Minha, nossa. Entre outras etapas que vêm após essa localização dos documentos. Existem profissionais que fazem isso. Sim, existem. Fica muito caro? Não é um processo barato. Porque é muita coisa, muita busca, né? Não é nem tanto, é o conhecimento, são os anos de pesquisa que você se dedica para aquela profissão, e quando você vai exercer em favor de uma outra pessoa, tem que ser valorizado. Porque lógico. nós estamos falando de uma dupla cidadania, não é simplesmente uma passagem de ida e volta. Sim. Você virou um consultor. Sim, hoje eu presto serviços nessa área. E quanto tempo demora para uma pessoa conseguir? Quem vai começar um processo hoje, Claudete, vai demorar muitos anos devido à burocracia e à demanda. Então, quem quiser começar um processo hoje, infelizmente a realidade não é agradável. É? Vai demorar aí, pelo menos em São Paulo, entre 8, 12 anos, para ter a dupla cidadania reconhecida. Quem já está em uma fase mais avançada do processo, o tempo diminui dependendo do estágio que ela se encontra. O que é mais demorado? Por exemplo, se você faz um requerimento hoje para o consulado italiano de São Paulo, você vai ser chamado, por exemplo, daqui 10 anos para entregar a documentação. Hoje o consulado vem convocando numa velocidade um pouco maior, mas ainda quem fez o requerimento entre 2003 e 2004. E não tem jeito de melhorar isso? Não dá para fazer nada? Aí depende mais do governo italiano do que da nossa vontade. Ah, ou de uma conversa do governo brasileiro com o governo italiano, né? Já que existe a intenção de ajudar e de permitir isso, e são tantos os descendentes aqui no Brasil, porque é uma demora muito grande. Uma outra forma de você obter a dupla cidadania é você indo diretamente à Itália. Aí você precisa de um procedimento que se chama legalização. É mais rápido?
Então, na Itália é mais rápido, só que esse procedimento em São Paulo hoje também tem uma fila que quem se inscreve hoje é convocado em 2021. Na verdade, é uma vergonha. Ô, Paulo, você só morre antes de ir, meu Deus. Não, acontece bastante, mas é a realidade do consulado italiano de São Paulo. Em outros consulados, a demanda é um pouco menor, o prazo diminui um pouco. Em outros estados brasileiros? Só que a pessoa que é residente no estado de São Paulo, por exemplo, ela tem que usar os serviços consulares do consulado italiano de São Paulo. Quem mora em Belo Horizonte, por exemplo... É do seu domicílio? É do seu domicílio. Mas em outros estados brasileiros, com uma demanda menor, é mais fácil. Sim, aí é mais rápido. E onde tem menos concentração de descendentes. Exatamente. São Paulo tem uma das maiores colônias. Muito. Né, italiana, então aqui quase todo mundo é descendente. Aliás, pelo Brasil todo. Deve demorar demais. E os filhos desses, dos que conquistaram a dupla cidadania, eles são beneficiados também? Sim, a cidadania italiana ela não tem limite de geração. Esse é um dos motivos que a fila Mas é uma grande. busca para cada um? Não, é uma busca só, é um núcleo familiar. Então, por Tá. exemplo, você tem aí o seu filho, sua filha ela também tem direito porque você já fez o processo. Faltaria, no caso, o documento dela. Tá, e da família também, por exemplo. Se eu fiz e meu irmão não fez, ele é beneficiado por esse trabalho? É não? beneficiado até o documento dos pais. Após, aí ele tem um interesse, ele vai ter que fazer o mesmo processo com os documentos dele. Ah, sim, mas aí já é bem mais fácil, né? Porque o mais Sim. difícil é buscar esses documentos dos Hoje o antepassados. mais difícil é esperar. Essa é a verdade. Porque a busca não é tão difícil Não, assim? busca não, nós Mesmo temos alguns independente da idade? caminhos, nós temos alguns caminhos, o registro civil na Itália, em alguns comunes, por exemplo, mais para o norte, a partir de 1871, 73, então fica uma coisa mais tranquila. Agora, a parte que vem depois é realmente complexa. Fazer esse processo todo sozinho, acho que é quase impossível, é bem difícil, né? É possível, mas é muito mais complicado. Com você, como foi? Comigo eu comecei Você buscando... viu a divulgação, você falou, vou querer a dupla cidadania. comecei- Você tem o quê? Que parente italiano? Meu tataravô. Puxa, o seu tá mais difícil. Meu é avô, eu tô achando mais difícil. Na verdade, avô é fácil. É? Essa é a verdade, avô é A fácil. demora é fácil, mas a demora é a grande. demora é complicada, mas o que acontece? No meu caso, eu comecei fazendo a busca dos meus documentos, tinha o sonho de morar na Europa, isso em 2005. E aí comecei esse trabalho, fui conseguindo obter um pequeno êxito e comecei ajudando algumas pessoas nas comunidades, redes sociais. Depois disso, você acaba querendo se profissionalizar, porque você vê a falta de informação, você vê que não é um assunto tão divulgado. Apesar das relações Brasil-Itália, né, você acaba vendo que não é um assunto que não é muito divulgado. Não tem muita informação. Não. Por exemplo, Paulo, quem pode requerer a dupla cidadania? Eu imaginei que fosse até um avô. Você está falando que é tataravô, então pode, não? Em outros países existe uma certa limitação. Tá. A italiana não tem limite de geração. Não? Não. Jura? Juro. Puxa, tataravô. E você já conseguiu a tua? Já tá tudo encaminhadinho, tudo Tá bonitinho. esperando só. Esperando, é porque foi um outro processo, foi uma outra Tá. situação, mas tá tudo encaminhado Aqui, já. ó, tem um recado muito bacana aqui, viu, pra você, legal. da Natália Baggio, que está assistindo a gente, mandou um e-mail. Bom dia, eu quero parabenizar o senhor Paulo Padovani, que trabalhou no meu processo, e agora, graças a ele, eu e a minha amiga Juliana Zanini, você vai lembrar, conseguimos nossa dupla cidadania e vamos viajar para o Canadá na semana que vem. Muito bom vê-lo ajudando pessoas como nós. É a Natália Baggio. Um beijo, Natália. Oi. Obrigado. Parabéns. Foi um processo feito há quase um ano atrás e graças a Deus deu tudo certo, entre outros. E o dela demorou quanto tempo? Já tinha um processo encaminhado, já tinha uma data agendada, já tinha algumas coisas, uns procedimentos feitos, então foi coisa aí de 6, 7 meses. Tá. Mais uma pergunta aqui, do Amaury Carlos de Pierre, de Pierre mesmo. Oba, bom dia. Oba, bom dia para você também. Somos netos de italiano, eu também. Não tenho a certidão de nascimento do meu avô, eu também. Não consigo a certidão de nascimento. Como eu faço para ter a dupla cidadania? Primeiro passo é localizar esse documento. Aí ele tem a opção de fazer uma pesquisa dentro da própria casa, com os antepassados mais velhos, ainda mais que é o avô, então não é um parente tão distante. O pai ou a mãe geralmente tem informação da região aonde vieram, e aí ele pode ou buscar esse documento através das províncias, dos arquivos de estado diretamente na Itália, ou contratar uma busca especializada, enfim. Bom, para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, o primeiro passo, aquelas que vão fazer sozinha, né? Sozinha. Qual é? Você disse que pode ser até o tataravô. Qual é o primeiro passo? Localizar o documento
do ascendente italiano, que é o que vai provar Como se o direito. localiza esse documento, então? Qual a dica que você dá? Buscar essas informações junto à família, ver a região e fazer uma busca Então, mas inicialmente por exemplo, no você arquivo de descobriu Estado. a região. Né? Perfeito. Você viu que tem muitas na Itália, a gente começou falando disso hoje no programa. Após descobrir aquela região, o que a pessoa faz? Ah, eu descobri que meu avô é da Calábria, por exemplo. A Calábria é enorme. É enorme. Aí ele vai ter que ver ali exatamente qual o comune, né? O comune italiano que o avô nasceu, e aí ele vai ter que fazer o pedido desse documento pro comune italiano. Agora, como que ele descobre o comune italiano? Aí é um longo processo, porque você analisa sobrenome, região, tem um documento na Itália que se chama lista de leva. Então, é uma série de... Você cruza muitas informações para ter acesso à informação final, que é onde é o comune italiano, e você vai lá e resolve o problema. Ô Maurício, eu vou te falar, viu, Maurício? Eu vou mostrar aqui pro público. Isso aí é judiar de apresentadora. Mostra aqui pra mim, ó. Olha o tamanhinho da letra que ele me manda esse e-mail, gente. Tem uma lupa aqui, Maurício, para poder ler aqui. Mas valeu, né? Porque me chamou de Bela Ragazza, isso aqui que deu para ler bem assim, né? Ah, na televisão tá parecendo até grande, afasta aí, ó. Vamos pensar que eu tô mentindo. Olha aí, abre a tela, olha lá, sumiu essa letrinha. Brincando com você, Maurício, bom dia, um beijo, tá? Ele quer saber, Paulo, se você pode ajudar, como transferir o título de biólogo dele para atuar na Itália. Como ele consegue isso? Dentro do consulado italiano de São Paulo, tem uma parte relacionada aos estudos. E aí ele pode pegar essas informações diretamente junto ao consulado italiano, porque na verdade a minha especialidade é em relação à dupla cidadania. Os procedimentos relacionados à aposentadoria, que as pessoas procuram muito, nós recomendamos os patronatos. No caso dele, eu recomendo o setor escolar do consulado italiano de São Paulo para uma informação mais precisa, porque não é a minha especialidade. A minha especialidade é exatamente... Mas é uma orientação, né? Exato. Você tá sabendo. Agora, será que a demora é assim? Não. Vou marcar para ele em 2020? Não, eu acho que para quem já tem, assim, a cidadania italiana, os procedimentos são mais rápidos. Mais rápidos, tá bom. Mais uma pergunta aqui sobre dupla cidadania. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Ó, Paulo, o que aconteceu? O marido dela tinha uma bisavó italiana que se casou com um brasileiro. E ele recebeu a informação de que por causa desta união e por ser mulher, não seria possível conseguir a dupla cidadania. Essa informação está correta? É a Dalila quem quer saber. Dalila, a informação ela está parcialmente correta. Até um tempo atrás, é porque assim, Claudete, quando existe uma mulher na linha de transmissão da cidadania e o filho ou filha desta mulher nasceu antes de 1948, ela não transmite a cidadania para esse filho, porque até 1948 a Itália tinha um regime de monarquia e as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens, então elas não transmitiam a cidadania para os filhos nascidos até aquela data. Quando foi implantada a Constituição Italiana, em 1º de janeiro de 1948, os direitos foram igualados e ela passou a transmitir a cidadania. No caso da Dalila, eu creio que o avô ou a avó, que é o filho da mulher italiana, nasceu antes de 48. Então nós chamamos de cidadania via materna. Hoje existe a possibilidade dela obter essa cidadania, já tem assim... sentenças transitadas em julgado que concede esse direito, porém via judicial, não é via administrativa. É um processo impetrado em Roma, no tribunal, corre lá 2, 3 anos e no final das contas a sentença é declaratória, ele acaba conseguindo ter a cidadania reconhecida. Obrigada, viu, Paulo? Imagina. Mais e-mails aqui, tá todo mundo querendo saber. Nossa, não para de entrar pergunta. Essa pessoa gostaria, é a família, na verdade, família Prada, gostaria de saber qual a chance de se tirar a cidadania na província de Trento, que fazia divisa com a Áustria. A família Prada, quem nasceu lá foi o bisavô de Maria do Carmo de Carvalho Prada, hoje com 54 anos. A cidadania trentina, existe o Círculo Trentino, né, ele é especializado nesse tipo de processo. É um processo também diferenciado, é feito por Roma e, na verdade, é um processo que eu não faço, né, mas, se eu não me engano, a data limite para que o requerimento para a cidadania trentina, que é o caso dela, fosse efetuado, foi em dezembro do ano passado. Ah, senão não dá mais. Agora eu acredito, não, é um processo que eu não faço porque é um processo diferenciado também, não é um processo administrativo.
É verdade que existe uma lei que netos de italianos nascidos antes dos anos 50 não têm direito? Poderia me esclarecer? Não, eu acho que é o caso da materna. É o caso da mulher. Da mulher. Da mulher. Da mulher. Agora, se nasceu antes, mas a descendência era de homem... Só para esclarecer, se tem lá uma avó, tá. Aí ela teve o filho dela, e ele nasceu após 1º de janeiro de 1948, ela transmite a cidadania. Porque a partir daquela data os direitos foram igualados, quando eu falei da Constituição implantada. Porém, se ele nasceu dia 31 de dezembro de 1947, já vamos cair no processo que é via materna. Tá. Agora, se aqui no caso ela não explicou, se for um homem já não tem problema nenhum. Mas no caso dela, ela deve ter feito assim, uma pequena confusão, porque as pessoas fazem mesmo, eu também fazia, isso é normal, mas ela deve ter feito a pergunta relacionada a isso. Não é que se nasceu antes de 50, é o caso que eu expliquei. Tá bom. O Matheus, ele é gay e ele pergunta a você se ele teria muita dificuldade para conseguir, né, ou enfrentaria muita barreira, dupla cidadania, se casando com o namorado que é italiano, por ser gay. Tem que ver se a Itália permite o casamento, esse tipo de Também união. Também está um pouco fora, né, do que você faz. Não é porque é dupla cidadania, mas não é... Geralmente é por naturalização. Agora, se o país permite a união nesse caso, aí tem que analisar com mais cautela. É um caso para ser analisado, não posso dizer nem que sim, nem que não. Mesmo sendo descendente de italianos, a dupla nacionalidade pode ser recusada? E se sim, quais os motivos? Adivinha quem é? O nosso telespectador de Lisboa, o Vitor. Bom dia, Vitor. Não, na verdade é um direito constitucional estabelecido, então é um direito, não tem como... seguindo os requisitos, não existe nenhum motivo para ser negada. Bom, eu poderia ficar aqui o programa todo porque estão chegando muitas perguntas. Eu imagino. Você responde pra gente, se a gente mandar? Respondo, que chegaram aqui? Perfeitamente. Então você que mandou o e-mail, aguarde, a produção repassa aqui pro Paulo e você terá a sua resposta mesmo que fora da TV. Bom, vale a pena, né? Apesar da demora? Vale muito a pena. Será que eu começo agora, em 2050? Vale muito a pena. Principalmente para os netos, né? Para os filhos que virão, enfim, vale a pena. Pensando no futuro. Vale a pena. Que não seja para você no futuro. Um beijo, prazer te conhecer, Paulo. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. Ele é o Paulo Padovani, consultor agora em dupla cidadania. Trabalhou tanto com isso que virou profissão, né, Paulo? Graças a Deus. Merecidamente. Obrigado.